Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 628. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo o Fernando Machado. Olha quem está de volta. Vamos aí, vamos falar de... Cara, a gente tentar até bater esse papo aqui meio off e... Cara, o cinema novo não é uma coisa muito simples de ser abordado, mas assim, como a gente está preparado, a gente trouxe um professor para poder nos auxiliar, então eu tô um pouco mais seguro de que teremos coisas boas vindo por aí. Não, e eu achei, Fer, quando você foi falando, eu achei assim, nossa, ele vai fazer o trocadilho. Eu achei que você ia falar alguma coisa do tipo, e falar de cinema novo não é um assunto velho. Ah, não, eu sou ruim, mas, pô, chegar nesse nível aí que é demais também, né? É isso. E temos aqui uma estreia muito feliz de ter você aqui, Wesley Fernandes está aqui com a gente para falar de cinema novo. Fala, Rafa, fala, Fernando, fala, pessoal do Cinemação. Uma honra para mim estar aqui participando e contribuindo aqui para o debate, como o Fernando falou, uma responsabilidade enorme falar de cinema novo e falar de cinema brasileiro é muito bom, vamos falar de Glauber Rocha bastante. Vamos lá que o papo vai ser bom. E tem um asterisco, né, Wesley? Porque é uma responsabilidade falar de cinema novo, tudo bem, é uma responsabilidade. Agora, falar de cinema novo sendo de Salvador, aí a responsabilidade é muito maior. Vai. Vamos trocar boas figurinhas, né? Salvador realmente é um dos polos principais do cinema novo. E espero contribuir e trazer bastante ingrediente para esse debate que vai ser bem gostoso. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos e já vou trazer, né, de antemão para você que nos ouve, que este é o antepenúltimo podcast do ano, né? Estamos entrando em dezembro aí, vamos ter esse podcast, o da semana que vem, e aí temos um balanço final aí, né, para fechar o ano, falar sobre o que a gente viu, o que a gente gostou e tudo mais. Então, temos mais 3 programas só, né? Contando esse, temos mais esse, mais 2. E é isso. E aí fechamos para balanço, né? Para daí voltar em 2026 com energia renovada e tudo mais. Então, você que acompanha o Cinemação sabe que vamos ter essas férias e por isso já fica aqui esse aviso. Mas hoje estamos aqui realmente reunidos aí para falar sobre um dos movimentos mais importantes da história do cinema, né? Principalmente, né, da nossa história cinematográfica aqui, que é o cinema novo. O movimento que revolucionou aí o cinema brasileiro nos anos 60, trazendo a fome, a poeira e uma crítica, né, feroz à nossa realidade social, né? Um cinema cru, autêntico, feito, né, com pouca grana e com muita ousadia aí, que colocou o Brasil real nas telas. E para debater esse assunto, hoje nós temos aqui esses 2 convidados incríveis, o Fer e o Wesley estão aqui, que são pessoas que pensam, né, na história do audiovisual nacional, pensam nas suas conexões políticas, né, e são apaixonados pelo cinema brasileiro, então por isso que a gente está aqui para debater o cinema novo. E o que caracterizava esse cinema de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Quais são as principais obras e artistas, né? Como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, enfim. Por que o cinema novo foi tão importante para a identidade cultural do Brasil? E qual o seu legado até hoje? Essas são algumas das questões que a gente vai discutir aqui e você acompanha esse papo sobre mais um ponto na história do cinema que a gente está fazendo aqui. Você já pode ouvir, a gente já falou aqui sobre o expressionismo alemão, Nouvelle Vague, tem muita coisa interessante para você ouvir e agora vamos adentrar aí no cinema novo. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Eu acho legal, para a gente começar a falar sobre cinema novo, a gente pensar que nos anos 50 o Brasil era um país que estava em transformação, né? A gente estava saindo de um período mais rural,
né, de cidades pequenas e sertão e tudo mais, e estava entrando numa fase de modernização acelerada ali, né? Então as cidades estavam crescendo muito rápido, a indústria estava se expandindo e o Rio de Janeiro e São Paulo viravam centros de consumo, né, de rádio, de TV, de cinema e tudo mais. Mas por trás desse progresso havia um Brasil muito desigual, né? Enquanto uns tinham acesso a carro, eletrodomésticos, né, ao cinema hollywoodiano, milhões de pessoas viviam na pobreza, sem escola, sem saúde, sem direitos, e o campo era marcado justamente pelos latifúndios, esse trabalho escravo disfarçado ali e uma estrutura social super rígida. Falando isso, parece até o Brasil de hoje, né? Quando você vai pensar nesse momento, é até um pouco bizarro quando você vai ler a história e ver que tem muita coisa que se repete. Mas na política, o país vivia um momento de instabilidade também, né? Porque a gente teve o suicídio do Getúlio Vargas em 54, a eleição do Juscelino Kubitschek em 55 e aquele famoso lema que ele soltou, né, para todo mundo, que era os 50 anos em 5. E aí houve a construção de Brasília, que simbolizava justamente esse sonho de modernidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo crescia também esse sentimento de que o Brasil precisava se repensar, não só crescer, mas precisava mudar, né? E aí foi nesse clima que foram surgindo ali movimentos culturais que queriam falar dessa verdade sobre o Brasil. Na literatura, a gente tinha, por exemplo, escritores como o Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, né, que mostravam um país mais complexo, mais cru. Na música, a gente tinha a Bossa Nova, que trazia essa nova sensibilidade, mas ainda, né, ligada à elite urbana e tudo mais. E no cinema, o cinema brasileiro da época era dominado pelo que a gente chamava de chanchada, que eram essas comédias leves, muitas vezes, né, estereotipadas e tal, mas elas eram muitas vezes feitas para entreter, mas que pouco diziam ali sobre a realidade do país. E era um cinema que, na prática, ele buscava copiar Hollywood ou o cinema europeu, sem se preocupar muito ali com essa identidade brasileira e tudo mais. E foi aí que um grupo de jovens cineastas, muitos de classe média, universitários e tudo mais, começou a questionar: por que o cinema brasileiro não mostra o Brasil real? Por que não fala da fome, não fala da desigualdade, não fala da violência, da cultura popular? Por quê? Por que não ter um cinema autêntico, feito com pouco dinheiro, né, mas com muita coragem e tudo mais? E eles queriam justamente um cinema que fosse um cinema que retratasse a fome, mas que trouxesse essa criatividade, né? E o Glauber Rocha falava isso, o cinema da fome e da criatividade. Um cinema que não dependesse de grandes estúdios, que não precisasse de atores famosos, que pudesse ser feito com câmeras de 16mm, por exemplo, né, em locações reais, com gente comum e tudo mais. E desse desejo de um cinema novo, crítico, político e profundamente brasileiro, foi o que deu origem ao movimento do cinema novo, um movimento que não era só estético, mas também ético e político, um cinema que queria de verdade mudar o Brasil ou dar uma cara para esse Brasil. Então, nós temos essa criação do cinema novo, que foi esse movimento cinematográfico brasileiro que vai dos anos 60 aos anos 70, que também pode ser contado como uma mudança de linguagem, quase que uma quebra de regras mesmo, né, do cinema brasileiro da época. Em vez dessa busca por uma imagem perfeita de estúdio, os cineastas assumiam a precariedade, né, como estilo, pouco dinheiro, pouca estrutura, mas essa liberdade para inventar. Eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem isso, né? Porque a gente tem eu queria trazer essa contextualização do Brasil desses anos 50 e 60 aí, esse pré-cinema novo, com toda essa questão da fome, da desigualdade e essa efervescência política, assim. Eu queria saber o que vocês acham que mais impulsionou esses jovens cineastas a criarem o cinema novo, assim. Foi mais uma revolta contra o cinema comercial da época, né, uma busca ali por uma identidade nacional e tudo mais, ou foi uma coisa mais profunda, assim, tipo um grito político? Como que vocês veem isso? Olha, Rafa, eu vejo que tem os dois motivos, né? Não tem só
o motivo do momento político ou só o motivo artístico, né? A gente precisa, quando a gente fala de anos 60 no Brasil, a gente sempre aborda ou pensa da perspectiva da ditadura. Mas como você falou, a gente precisa voltar um pouquinho antes, o cinema novo começa antes da ditadura, então não havia ainda o conflito ali com a ditadura no início do cinema novo, havia uma inquietação artística, mas que estava dentro de um contexto efervescente. Só para fazer um recortezinho aqui rápido, você falou do Juscelino Kubitschek, mas o Juscelino Kubitschek ele foi um cara megalomaníaco, ele reconfigura o Brasil, megalomaníaco nesse sentido, de que é um cara que vai desenvolver 50 anos em 5, tira a capital do Rio de Janeiro, lá no século XIX, leva para Brasília, um monte de gente de diversas partes do Brasil, principalmente do norte e do nordeste, vai para a região do Planalto, né, onde fica Brasília, e surge ali uma nova cidade, uma capital com tudo novo, com várias pessoas vindas de diferentes partes desse Brasil plural, para começar algo novo. Então a gente chega ali na virada de 59 para 60 com esse sentimento de uma mudança não só política como cultural muito grande no Brasil. Então isso também gera uma inquietação. Para completar o sucessor de Kubitschek, quem é? Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele chega com todo um populismo, que depois vira um populismo às avessas, de vir com a vassourinha, dizendo que vai a corrupção, e aí ele, né, se torna alguém ali que quer depois proibir biquíni, briga de galo, e entra em conflito com a população. Depois, com menos de um ano de governo, ele renuncia à presidência, achando que a população vai às ruas para pedir para ele voltar à presidência, o que acaba não acontecendo, e aí a presidência cai na mão do vice. Enfim, então era um contexto todo cheio de informações que também contribui para isso, né? Para gerar essa identidade, né? Havia um sentimento realmente de busca de identidade, e aí os pioneiros ali, o Cacá Diegues, o Glauber, eles vão vir para poder dar uma identidade. Eles sentem a necessidade dessa identidade partindo tanto da crítica ao cinema estadunidense, né, os musicais lá dos anos 50 que eram muito consumidos aqui, bem como esse momento político do Brasil também influencia ali no processo de criação. O mundo passava por um processo de ruptura, na verdade, né? Era uma época que surgia movimentos fortíssimos, tanto estético quanto político, e mais a gente pensar no que foi o movimento da teoria soviética, da vontade soviética, que também teve influência muito grande por conta também de toda a expansão que os programas soviéticos tiveram nessa época, a influência que eles tiveram sobre a América Latina, sobretudo, né? Tem também a questão do pós-guerra, e aí surge na Itália o neorrealismo, surge Nouvelle Vague, que vai respingar depois na nova Hollywood nos Estados Unidos, que foi um pouquinho depois, mas nesse período o cinema passava por uma transformação que vinha também desse pós-guerra, desse momento que tudo parecia muito bom para uma classe específica, e aí tinha esses musicais, esses filmes um pouco mais leves, mais lúdicos, começou a se ter um questionamento sobre eles. E assim, e trazendo para o Brasil, ainda que a gente pense nesse cinema um pouco mais comercial, das chanchadas e dessas comédias, lembrando que chanchada não é porno chanchada é um momento posterior a isso, né? As chanchadas eram filmes de comédia, eram filmes que tinham muito musicais também. Apesar disso, se você pegar muitos esses filmes, tinha ali também um contexto político muito forte. Você vê, por exemplo, os filmes... O próprio Mazzaropi tinha um contexto político forte, uma crítica a como eram vistos esses sertanejos, né? Mas nunca foi uma coisa muito aprofundada, até porque a proposta desse cinema era um cinema muito mais comercial. E esse movimento de tentar trazer uma profundidade maior, tentar trazer temas, mostrar um Brasil não visto, um Brasil não visto não, talvez um Brasil não mostrado, né? Tem inspirado esses... Não digo nem jovem, né? Porque se a gente pensar ali, Rui Guerra mesmo, já era um cineasta já experiente. O Glauber era um pouquinho mais novo, mas tinham os mais experientes que já começaram, já vinha fazendo seus filmes, e ali, junto com essa turma um pouquinho mais nova, que estava surgindo ali, muito encabeçada pelo Glauber, tiveram esse desejo de revolucionar. E não foi um processo rápido, assim, foi um processo que foi, e é um processo, o cinema novo é um processo que ele foi acontecendo, e o próprio cinema novo foi se modificando ao longo dos anos, né? Sim. Até seu cumprimento, mas ele foi de uma forma muito orgânica, assim. Tanto que o cinema novo não tem exatamente um ponto de partida, um manifesto, como foi, por exemplo,
o manifesto do Dogma 95, que teve ali um manifesto escrito com as regras. Não tinha uma regra. O cinema novo é isso, né? Não existia essa regra. Teve ali o que o Glauber fez depois, que foi o manifesto da Estética da Fome, que era um manifesto, mas já veio numa momento posterior, talvez uma segunda fase, né, podemos dizer assim, do cinema novo. Mas o cinema novo surgiu de uma forma muito orgânica, sim, visando esse anseio de retratar um Brasil que existia, mas que não era visto. Só para complementar, porque é a junção de várias coisas, né? Uhum. Não dá pra gente apontar que foi isso, foi aquilo. Exatamente. Sabe? É fruto do contexto, né? O contexto fala muito, grita muito alto. A questão da Guerra Fria, a questão da influência estrangeira no Brasil, a questão do cinema brasileiro para esses artistas precisava de um respiro, precisava de um sopro de criatividade, e essa criatividade viria de você expor a sua brasilidade, né? Uhum. Deus, o Diabo na Terra do Sol é o retrato disso. Você tem aquela estética crua, estética desértica, estética que remete ao messiânico, que remete ao Brasil do século XIX, lá do início da República, né? Onde você tinha os conflitos ali entre os cangaceiros, você teve Canudos, você tem uma mistura de coisas acontecendo porque a República estava confusa. Então, a estética que Glauber escolhe para Deus, o Diabo na Terra do Sol é muito retrato disso, daquele momento de 61. E como o Fernando falou, a gente vai ter mudanças, né? A gente ainda está falando aqui do início, antes da ditadura militar. Sim, quando a ditadura acontece, a gente vai ter um outro momento. Exato. Exatamente. Eu acho que é importante até as pessoas saberem, porque assim, aqui a gente já falou um pouco sobre neorrealismo italiano, sobre cinema, a Nouvelle Vague, né, sobre o expressionismo alemão e tudo mais. E aí, muitas vezes, quando a gente fala desses movimentos, a gente fala, por exemplo, o neorrealismo italiano, por exemplo, ele surge após a Segunda Guerra Mundial, né, mostrando a vida das pessoas comuns ali, usando locações reais, atores não profissionais, né, também buscando olhar para essas histórias do cotidiano. Isso, sem dúvida, influencia o cinema novo, só que a informação, ela era diferente do que é hoje também, né? Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que, não, mas o Brasil viu lá o que estava acontecendo na Itália, viu o que aconteceu, sei lá, na Alemanha e trouxe para cá. Não era bem assim, né? Porque são momentos diferentes da história, mas obviamente que uma coisa vai meio que levando a outra, uma inspira a outra ali e tal. E isso, sem dúvida, inspira os cineastas do cinema novo, né, justamente a buscar uma autenticidade semelhante ali, filmando esse Brasil real também, né, vai mostrar o sertão, a periferia, as pessoas marginalizadas e tudo mais, com esse olhar mais crítico. Então ele tem um olhar mais próximo do neorrealismo italiano. Já a Nouvelle Vague, ela traz essas influências na forma de narrativa mais livre, né? Essa experimentação com a montagem, a câmera na mão, uma ruptura ali, né, com as regras tradicionais do cinema clássico e tudo mais. Então o cinema novo, ele pega esse espírito de inovação, mistura ali com a urgência social brasileira, né? Vai virando um caldo ali realmente de uma coisa muito própria, assim, e essa combinação dá ao cinema novo também uma linguagem visual e uma narrativa que era ao mesmo tempo moderna, né, e profundamente ligada às raízes brasileiras. E o expressionismo alemão, ele é muito conhecido pelo uso dramático ali, né, de luz e sombra, os ângulos distorcidos e tudo mais. Tinha aquelas atmosferas carregadas e tudo mais, mas ele influencia menos o cinema novo, né, porque a gente pode ver isso, né, de uma forma sutil em certos momentos ali em que a gente via justamente essa fotografia mais forte, né, os contrastes visuais e tal. Tem alguns filmes do Glauber que ele faz isso, então há uma influência, mas é menor ali com essa coisa do uso das sombras e tal. Mas a gente pode dizer que o cinema novo, ele foi essa mistura rica de influências internacionais e brasileiras que se consideraram num cinema que buscava justamente narrar, denunciar, transformar a realidade do Brasil através da arte, né? A gente pode até dizer que dentro do cinema novo também, ele dialogou muito com o cinema documental, por exemplo, né? E com essas tradições populares brasileiras, assim. Como, por exemplo, a literatura de cordel,
e as manifestações culturais no Nordeste, por exemplo. Isso fez com que o movimento não fosse só uma soma de inspirações estrangeiras ali, mas algo muito mais único, assim, que criou um cinema com essa forte identidade nacional e regional, né? Aí você vai olhar para dentro, né? Você sai um pouco dessa estética externa, e quando você vai olhar para dentro, o Glauber vai para o Nordeste brasileiro, vai olhar para o sertão, para o sertanejo, para o lado de contraponto àquela industrialização que ocorria no Sudeste do Brasil, né? Você falou no começo, o Brasil vivia uma efervescência de indústrias. Então, isso, quando ele pega esse olhar e não joga para esse futuro industrial, joga para uma parte mais sertaneja, digamos assim, né, mais interiorana, ele está querendo chamar a atenção de que a gente tem que olhar para a gente, né? A ideia dele era fazer com que o Brasil se visse ali. E havia uma ambição do pessoal do cinema novo, né, dos diretores, de que o cinema novo se tornasse popular, né, que atingisse uma popularidade, tal qual os filmes estadunidenses atingiram. Então havia essa ambição, e uma parte dessa frustração, quando vem esse sentimento de fracasso, quando chega a ditadura em 64, boa parte dos diretores vão mudar a sua linguagem artística por se sentirem que fracassaram do ponto de vista político. Né? A ideia da estética da fome, que vem ali como um manifesto artístico e também político, em 64 você tem um sentimento de que aquilo fracassou. Então, muitos deles vão rever ali na segunda fase, né, que 64 começa ali a segunda fase do cinema novo, muitos deles vão rever artisticamente e lançar obras diferentes. O único que vai se manter mais pé firme nisso é o Glauber Rocha, e aí ele vem com Terra em Transe e decide comprar uma briga com a ditadura militar. Depois disso ele, enfim, vai ter que fugir, mas a ideia inicial era essa, era popularizar o cinema brasileiro com uma identidade brasileira, e isso sofrendo uma série de influências. Ah, sim. Não, e essa identidade de brasileira, a gente pegar dois exemplos, sei lá, Vidas Secas, por exemplo, e pegar Barra Vento. Barra Vento, inclusive, é muito interessante a forma como o Glauber ele traz as religiões de matriz africana para o debate central da história. E isso até hoje é um tabu, né? Isso até hoje é tema de... Apesar da representação do Barra Vento não ser uma representação das mais interessantes, assim, né? Dá para se questionar a forma como o Glauber ele explora a temática, mas ainda assim é um filme interessantíssimo. Talvez ali o começo, né, ainda tateando muito o que o Glauber queria com essa nova estética, né? Mas tanto que os filmes sequentes têm uma diferença estética, mas Barra Vento já traz muito o que os cinemanovistas estavam querendo trazer, né? Essa estética totalmente nacional, assim, a gente não pode separar uma estética 100% de um lugar, porque a estética ela bebe do mundo, né? A estética ela tá no mundo, então a estética brasileira ela vai beber de outras fontes, mas ainda assim é uma coisa muito própria da gente, né? É uma coisa muito trazer o Brasil, se identificar com o brasileiro através dessa obra, né? Então, eu acho que quando o Glauber já começa trazendo Barra Vento, que tem essa estética do candomblé, sobretudo, é muito para trazer exatamente esse público que via outros filmes estrangeiros e não se via na tela, né? Não via ali representado aquilo que eles viviam no seu dia a dia. E isso cria até uma crise de identidade do próprio brasileiro. E a gente sofre muito por isso, sobretudo quando a gente pensa na questão do Brasil como participante de uma América Latina, que o Brasil ele é totalmente alheio a isso, né? O brasileiro parece que não consegue ter uma identificação. A identificação do brasileiro geralmente é vista com aquilo que é de fora, nunca com aquilo que é de dentro. E talvez essa primeira fase do cinema novo tentar de alguma forma cristalizar isso, deixar na obra trazer para a obra essa identidade puramente brasileira. Você falando aí, Fernando, eu lembrei que, não sei se vocês assistiram o documentário Três Obás de Xangô. É um documentário que fala sobre Jorge Amado, Caribé, algumas figuras da literatura e da arte baiana, né, como um todo. E o Glauber aparece, né, tem muitos vídeos raros, e nesses vídeos aparece Glauber no meio deles, no meio de Caetano Veloso, de Jorge Amado, de Caribé, e artistas de diferentes artes, literalmente, onde ele estava ali filmando, né? Tem a gravação do documentário, que tem alguém filmando, e tem um Glauber filmando eles, assim, né? Para justamente captar imagens, captar ideias,
E isso transparece muito na obra dele. Quando você falou das religiões de matriz africana, a literatura baiana, a literatura de Jorge Amado, a arte baiana, ela traz muito disso, principalmente naquele contexto ali dos anos 60, posteriormente também, essa coisa da identidade religiosa, né, da ancestralidade. Então, tem isso também. Então, aí, quando a gente fala que o cinema novo ele é complexo no modo mais positivo que a gente pode falar, porque ele bebe de muitas águas, e todas elas muito brasileiras. Exato. Aliás, deixa eu já entrar nesse assunto, porque eu acho que isso é muito legal também. A gente está falando muito aqui de Glauber, né? Mas é óbvio que o cinema novo, ele tem outras figuras tão importantes quanto. Aqui o Glauber talvez fosse um dos mais vocais ali, né? E um dos diretores mais talentosos que a gente tinha à época também. Mas temos Nelson Pereira dos Santos, o próprio Cacá Diegues e tal. Cada diretor trouxe algo único ali. Quem que vocês acham que foi o mais influente no cinema novo e como as visões deles assim se diferenciam? Como que vocês veem essa diferença entre cada um desses diretores, assim, de modo geral? Olha, eu acho que o Glauber é o mais influente, né, assim. Uhum. O Glauber é o Mário mais teimoso, né, digamos assim, em relação. Ele faz um pé firme, ele tinha um pé firme em relação à ideia da câmera na mão e ideia na cabeça, e ele bate pé firme em relação à estética da forma. Ele é aquele que decide manter a estética do cinema novo e bater o pé firme em relação a isso, e os outros não, os outros tentam se reinventar, e isso não diminui nada, é só uma forma de você mudar a sua perspectiva de leitura. Então, porque o Glauber, é que assim, o Glauber também tem uma coisa que o Glauber, por ele ser um intelectual, um acadêmico também, não um acadêmico não, velho, ele é um intelectual e ele era um estudioso, e ele também ele escrevia muito, né? Ele não só escrevia, como ele aparecia muito. Então, é muito fácil. Joga no YouTube qualquer entrevista do Glauber, você vai ver ele dando entrevista, ele invadindo entrevista, invadindo coletiva de imprensa, assim. E o Glauber se vendia muito também, né? Ele vendia as ideias dele muito bem. Coisa que outros diretores talvez não tivessem interesse em fazer isso, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Mas, por exemplo, eu digo com tranquilidade que Vidas Secas do Nelson Pereira dos Santos, pra mim, é muito melhor. Gosto. É uma coisa de gosto. Tô falando, pra mim, foi tão influente quanto. Vai? Não vou colocar mais, mas foi tão influente quanto. Mas o Glauber, por esse jeito verborrágico dele, ele conseguiu, ele esteve muito presente em festivais fora do país, ele conseguiu vender muito bem seus filmes, sobretudo Deus Diabo Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Então, o Glauber, ele acabou sendo o nome principal para vender o cinema novo, o cinema brasileiro para fora, tanto que você vai ver diretores como, por exemplo, Scorsese, que endeusa o Glauber, tendo o Glauber como quase uma inspiração para ele em alguns momentos. Mas tem outros também, inclusive outros que acabaram rompendo com o cinema novo e indo vai, por exemplo, pensar em cinema marginal depois, como Israzela, por exemplo, que é um que nesse rompimento seguir uma outra direção, mas o Glauber, sim, ele figura muito por conta dessa coisa do estudo, né, de ele publicar livros, de se vender, e falar muito, de estar sempre dando entrevistas, e provocando também, de alguma forma, com esse jeito meio mal-humorado dele, meio... sei lá, meio provocador, né? O Glauber tinha essa coisa provocadora. E aí ele acabava sendo muito visto, né? E acabou centralizando nele o rosto do cinema novo. Eu acho que tem esse caso de que, tipo, o Glauber, ele tinha uma postura de militância cultural, assim, né? E política também, né? Que acabava fazendo justamente esse papel de porta-voz que o Fer trouxe, assim, né? Que essa era uma... O que acabou irritando muita gente dentro do cinema novo também, né? Inclusive, eu acho que é legal até da gente expor isso, porque quem estuda cinema brasileiro conhece a briga entre Glauber Rocha e o Anselmo Duarte, né? Que é uma das brigas mais famosas aí do cinema brasileiro, porque simboliza justamente esse conflito maior entre duas visões de cinema que coexistiam na época, né? O Anselmo, que dirigiu O Pagador de Promessas, que é um filme de 62, então a gente tá falando de um momento em que o cinema novo está se consolidando ali, né, já tá lançando seus filmes e tudo mais, e que foi o primeiro, né, filme ali
a ganhar um Palma de Ouro em Cannes, né? E esse filme, ele representava um cinema mais tradicional, até acadêmico, assim. E ele era muito influenciado pelo neorrealismo italiano, né? Que tinha uma narrativa mais clássica, que agradava um público mais amplo e tudo mais. E o Glauber, líder justamente do cinema novo, ele tinha uma visão mais revolucionária e contestadora do cinema. Então, ele tinha uma coisa muito mais política, de estética e tudo mais. E ele via o Pagador de Promessa como uma espécie de anti-cinema novo, assim. Um cinema justamente alinhado com o establishment, né, e distante justamente dessa crítica social radical e da inovação estética que o Glauber defendia. E essa diferença gerou essa animosidade. O Glauber nunca escondeu a sua crítica, enfim, severa, pesada ali ao Anselmo e ao seu filme, enquanto do outro lado o Anselmo e a parte desse cinema tradicional, né, viam o cinema novo como um movimento muito radical e tal, e às vezes até ingênuo, e aí foi criando essa tensão aí, foi se formando esse embate, né, entre essas diferentes formas de pensar e fazer cinema naquele momento, né, e aí essa briga acabou marcando o cinema brasileiro como um ponto ali, um campo ali de disputa entre tradição e renovação. Agora, eu queria saber se vocês concordam com isso, porque tem gente que quando a gente vai olhar alguns exemplos, né, de filmes tipo do cinema novo e tudo mais, a gente vai ver, enfim, Vidas Secas, Terra em Transe, Deus e o Diabo no Sol e tal, mas tem alguns historiadores, inclusive, que colocam o Pagador de Promessa dentro dessa lista, né, de filmes nesse ambiente de cinema novo. Porque embora ele fosse diferente, com um estilo diferente, ele foi o filme que venceu Palma de Ouro em Cannes, ajudou a colocar o cinema brasileiro no mapa internacional, e ele tem um tom de crítica social e religiosa que dialoga com algumas preocupações ali do cinema novo. Vocês acham que faz sentido isso ou não? É uma coisa muito mais folclórica, essa briga? Como é que vocês veem isso? Eu acho que essa briga ela é mais plantada do que real, assim. Existe eu acho assim, é aquele negócio, o Glauber, ele buscava muito confronto, então qualquer pessoa falasse qualquer tipo de, sei lá, eu quero fazer um filme que as pessoas vejam, o Glauber já vai entender que é um ataque a ele, de que o filme dele é muito complicado e tal, e ele vai criar toda uma treta em cima disso, ele vai pegar pra ele essa briga. Então, eu acho que a questão da briga eram visões antagônicas, nem tão antagônicas assim, mas era só caminhos diferentes para se falar do Brasil. O Glauber, ele era muito beligerante quando ele pensava no cinema dito popular, no cinema comercial, no cinema que atingisse grandes públicos. E assim, as pessoas também aproveitavam muito dessa coisa para alimentar muito essa briga. E a questão do Pagador de Promessas, eu não vejo ele como um cinema novo, porque assim, se o cinema novo se propõe a uma ruptura, por mais que o Pagador de Promessas tenha seus méritos artísticos, eu acho um filme inacreditavelmente bom. E aí não dá pra falar, é melhor que isso. Não, é um filme excelente, muito bom. Maravilhoso, um dos melhores filmes que o Brasil já produziu, mas ele tinha uma linguagem que era diferente do proposto do cinema novo. Ele tinha uma mise-en-scène que era muito, muito distinta daquilo que também era proposto pelo cinema novo. E eu não sei dizer a forma de fazer o filme, de se financiar o filme, não sei dizer, mas assim, eu falo que é um filme que se distancia do que era proposto pelo cinema novo. Então, deixa eu colocar ele dentro do cinema novo, apesar de ter sido contemporâneo, não sei se pra mim faz muito sentido, não. Eu considero eu não digo como que seja um filme anti-cinema novo, porque acho que a proposta dele não é confrontar o cinema novo, mas sim uma forma diferente de se falar sobre o assunto, mais ou menos do esse lado. Eu acho que dialoga bastante, eu acho que dialoga, amigo. Ele é fruto do contexto. Apesar de ele não estar no manual, na cartilha do cinema novo, né, seguindo ali o lance da estética da fome, tal, ele não seguir isso, ele dialoga ainda que indiretamente, né, é o tal do espírito do tempo, né, eles estão ali no mesmo contexto e acaba que mesmo sem querer eles vão pensar mais ou menos da mesma forma. Então, eu acho que apesar dele não se enquadrar na cartilha daquele momento do cinema novo, até se a gente for olhar para o futuro do cinema novo e das mudanças que ele vai sofrer
ele vai perder a estética da fome, depois vai tentar resgatar de novo isso lá nos anos 70, já no final dos anos 70, 60 para 70. Eu acho que de alguma forma ele dialoga, né? Aí ele fica naquele lugar ali meio cinza, né? Porque apesar de, como o Fernando falou, ele não tem ali a cartilha do cinema novo, de alguma forma ele dialoga com o cinema novo. Então, quando você olha para o Pagador de Promessas e entende e olha o cinema novo brasileiro, ele dialoga com aquele ele não chega a ser um anti-cinema novo, como o Glauber tentou pintar o filme, né? Pra alimentar a briga. O Glauber gosta dessa confusão. Mas é interessante a gente pensar como dois filmes, como o Pagador de Promessas e do Diabo, que são obras que tem uma certa conversa entre eles, estiveram no centro de uma discussão que era global, assim, né? São filmes que foram... eu não lembro se o Terra do Diabo foi exibido em Cannes, eu acho que foi, e o Pagador de Promessas vencendo prêmios internacionais. Acho que era um momento assim que o cinema brasileiro era muito rico, né? Era muito rico e era muito bem quisto fora do país. E aqui no país, ainda que aos teus e barrancos, mas ela tinha essa dificuldade da gente ter acesso a essas obras, né? Parece que era melhor, era mais bem reconhecido, melhor reconhecido lá fora do que aqui dentro, né? Esses filmes, naquele momento histórico, né? Depois muda muito, mas naquele momento histórico, apesar do Pagador de Promessas foi um filme que teve uma bilheteria muito mais representativa, mas o Deus Diabo sofreu um pouquinho disso, né? Sim. É isso. Mas eles dialogam ali naquele contexto de 60 a 63 ali. Tem um cinema brasileiro muito pujante realmente ali, que vai vir nessa toada do cinema novo e vai, ainda que brigando, eles vão dialogar de alguma forma, como dois irmãos que brigam e de alguma forma são parentes, sabe? É verdade. Aliás, eu acho que vale a pena a gente até citar, porque todas as vezes que a gente para pensar, né, na história do cinema novo, a gente vai falar sobre isso, vai falar dessa briga, porque tinha essas visões, né, diferentes ali e tal, mas a gente vai falar também, por exemplo, de Joaquim Pedro de Andrade, né, que era conhecido ali pelo humor, uma crítica social irônica, né? Eu acho que a obra mais famosa dele dentro do cinema novo é Macunaíma, que vai misturar ali elementos do folclore brasileiro, né, com uma estética inovadora e tudo mais. A gente tem o Diegues, né, o Cacá Diegues, que ele também se destaca ali por um olhar mais lírico, né, por essa preocupação com a cultura popular brasileira, né? Ele tem, os filmes dele muitas vezes acabam dialogando com essa tradição regional, a transformação social, né, do país e tudo mais. Vamos ter Rui Guerra também, um cineasta que contribuiu com um tom político experimental ali. Arnaldo Jabur, muita gente acha, nem lembrava do Arnaldo Jabur, lembra dele como crítico lá no Jornal da Globo, sei lá. Mas o Arnaldo Jabur, cineasta e tudo mais, participou de uma fase política do cinema novo também, traz essa postura engajada, crítica ali das instituições e tudo mais. E Nelson Xavier, né, que além de ator, ele também dirigiu, participou ali do movimento, contribuiu com uma visão ligada justamente ao realismo social e tal. Então são nomes que sempre pipocam, sem falar, obviamente, né, de Glauber Rocha, que talvez tenha sido o garoto propaganda, né, desse movimento. Não, o Macunaíma é um caso de um cinema que ele conseguiu atingir um público que nenhum dos filmes do cinema novo daquele momento conseguiu atingir, né? É um filme que estourou, que conseguiu atingir esse público, e essa primeira fase buscava, né, que é trazer identidade e fazer com que as pessoas fossem vistas, que as pessoas vissem esses filmes. E o Macunaíma, ele surge já numa terceira fase, pelo menos assim, do cinema novo, né? Porque teve essa primeira fase, que era essa fase um pouco mais crua, né? Que ainda estavam tateando, experimentando. E existiu ali uma segunda fase, que foi o momento em que o Glauber, ele escreve a Estética da Fome, né? E pode até abordar um pouquinho mais depois, que teve uma influência enorme no cinema, digo até cinema latino, né? E aí veio essa terceira fase, que talvez era essa fase de... Começou ali uma ruptura, já começou mais umas experimentações, e o Macunaíma tem isso, né? Tem muito essa psicodelia, essa coisa meio antropofágica, um cinema um pouco mais cômico também, e com umas simbologias assim que parecem até meio desconexas, né?
E aí vai surgir Macunaíma, vai surgir o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que pra mim é o melhor filme do Glauber, e um dos melhores filmes dessa fase do cinema novo. Mas o Macunaíma, ele tem essa curiosidade de ser, talvez ali, o primeiro filme a conseguir extrapolar e conseguir atingir, digamos assim, uma massa de público. Na verdade, assim, a gente tem, a partir de um determinado momento aí, uma diversificação, né? Apesar de Glauber defender a ideia da cartilha, da militância lá do início dos anos 60 e tal, quando a gente tem essa virada ali para a ditadura militar e a gente tem uma perseguição e aí você precisa rever como é que você vai escrever a sua obra para ela não ser barrada pela ditadura, surgem novas questões, né? De 64 em diante, o Brasil passa a ter outras questões e também outras influências artísticas. Por exemplo, o tropicalismo ele vai surgir nesse contexto ali da segunda metade dos anos 60 e vai influenciar o cinema, né? Você falou de Macunaíma, eu lembrei logo da Tropicália, e esse debate ele vai ser político, vai continuar sendo político, mas artisticamente ele vai mudar, né? Você já não tem mais tanto aquele debate inicial de você querer atacar Hollywood, você vai buscar ali montar uma base de identidade nacional, fugir da ditadura, né, ao mesmo tempo combatê-la, né, fugir e combater ao mesmo tempo, né, fugir no sentido de você conseguir fazer com que sua obra não seja impedida de existir e também se desenvolver artisticamente. Então, essa segunda metade, a segunda fase do cinema novo, ele vai trazer esses elementos diferentes. O cinema novo ele vai ficar mais diversificado. A estética da fome ela vai assumir outras estéticas, outras narrativas, outros enquadramentos, outras formas de outra linguagem cinematográfica, e isso vai ser enriquecedor, por mais que Glauber divergisse disso, o que Kaká, o que Arnaldo Jabor, que todo mundo vai trazer, todos esses diretores vão trazer ali no desenvolvimento do cinema novo, artisticamente vai contribuir bastante e vai continuar dialogando com o Brasil daquele momento, né? Então as lutas mudam, o contexto muda, mas o cinema novo também precisava mudar, mesmo a contragosto de alguns, essa mudança era necessária e artisticamente é maravilhoso. A gente vai ter aí. Mano, incrível. Pra mim é a melhor fase. A melhor fase do cinema novo. Tanto que o Glauber, ele revê isso, né? E quando ele fica exilado, depois quando ele volta, tanto que existe essa crítica de que o Glauber se vendeu para a ditadura, que eu não concordo muito, eu acho que ele fez o que tinha que ser, o que dava para ser feito naquele momento, mas ele revê a estética da fome com a estética do sonho, que aí que é uma visão um pouco mais, como você falou, né, uma visão quase como trazer o tropicalismo para dentro do cinema dele, né, e aí ele propõe essa ruptura ele ainda traz muito da estética da fome, essa coisa da violência sendo uma resposta à fome, né? Mas ele também traz outros elementos, né? Esses elementos do onírico, do psicodélico, da dança, né? Ele passa a música para fazer mais parte, né? O Dragão da Maldade lutando guerreiro, podemos dizer que ele é quase um musical, né? É uma coisa que você tem que pensar que o Glauber criticava tanto isso no início, era impensável a gente pensar o Glauber fazendo um musical, mas e não é um musical tentando copiar o que os estadunidenses faziam, né? É um musical muito típico, música de cordel, de repente, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Exatamente, nunca perderam. É você poder beber de outras fontes, mas nunca se esquecendo da identidade nacional. Perfeito, é isso. E no final das contas, o cinema novo vai ser esse liquidificador. Por que o cinema novo é complexo? Porque os anos 60 no Brasil era complexo. Os anos 60 no Brasil, ele vai de modelo, ele começa com a república e entra na ditadura, e aí a ditadura ainda endurece lá em 68, e aí a gente tem o ápice dos problemas, e tudo isso ele vai indo para a tela, né? É um extrato do que acontecia no Brasil, vai parar na tela, vai parar, né? As artes, ela vai transpor isso. E o cinema novo, ele é tão rico e ele é tão debatido, e a gente está aqui em 2025 debatendo e falando sobre cinema novo, porque artisticamente ele carrega um valor artístico, um valor cultural e um valor político que é fundamental, ele é um pilar na história do cinema brasileiro. Então, essas mudanças que ocorrem lá, e as tretas entre diretores e tudo mais, tudo isso faz parte, mas se a gente para olhar, tudo isso está no combo do processo, assim, né? Isso tudo tem acontecido, ajuda a moldar o cinema novo, e é por isso que ele é tão importante, por isso que ele é tão grande, e é por isso que a gente está aqui falando dele.
É quase como parte do folclore do movimento, né, Wesley? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E a gente pega essas brigas do que vai falar, do que não vai falar, a estética é assim, a estética é assado, mas aí um foge da ditadura e começa a ditadura, e o que é que a gente vai fazer, né? A gente o cinema novo, ele traz esse retrato com ele, né? Ele tem 3 fases, né? E nessas 3 fases ele vai, tanto é que ele começa com a estética da fome, aí depois ele vai para uma segunda fase em que ele deixa um pouco essa estética da fome, Glauber mantém, e aí quando chega lá nos anos 70, já tinha até a Embrafilme sendo criada, a gente vai ter uma tentativa de voltar para essa estética da fome, mas o processo de mudança é tão grande que eles não conseguem voltar para aquela estética da fome do início dos anos 60, porque o contexto era outro. A gente ia para os anos 70, e aí é um outro momento da ditadura, é um outro momento da história do Brasil, são outras questões dentro da própria identidade brasileira, né, nos anos 70, e aí ali já é a reta final realmente do cinema novo. Quando a gente está falando de um movimento artístico, né? Quando a gente estava falando sobre Novelle Vague, por exemplo, a gente ressaltou muito o papel da Vardá na Novelle Vague, né? Como essa diretora que fez parte daquele movimento e tudo mais, que também em um determinado ponto ali da história ele se divide também, né? E tal. E aí a gente tem a Vardá, e aqui no Brasil a participação das mulheres, né, como cineastas, ela foi muito pequena dentro do cinema novo. Mas algumas diretoras acabaram se destacando, deixaram marcas importantes e tudo mais. E eu acho que a mais reconhecida como cineasta do cinema novo foi a Helena Solberg, né, que inicia sua carreira com um curta que se chama A Entrevista, que é de 66. E a Helena, ela trouxe uma abordagem crítica feminista, documental ali nesses seus trabalhos, e ela tinha uma coisa de buscar dar essa voz a questões sociais e de gênero que dialogava justamente com esse espírito contestador do cinema novo. Outra figura importante, embora mais ligada ao cinema marginal ali e tal, né, que veio logo após o cinema novo, foi a Helena Ignez, né, que além de atriz e tal, ela teve também uma participação ativa na produção de filmes, enfim, ali nos anos 60 e 70, e ela tinha ela participou, né, transitando entre estar ali atuando na produção e tudo mais. Então a gente tem nomes interessantes ali, né, Ana Carolina, Lúcia Morar, enfim, a Ana Carolina abordando questões de gênero também, de identidade e tal. A Lúcia Morar, ela foi presa inclusive pela ditadura, né? E ela refletiu em seus filmes justamente essa experiência de violência política, de resistência e tal. Então a gente tem essas pessoas que enfim, estiveram ali, mas no livro, nas histórias, elas acabam ficando numa nota de rodapé, assim. Inclusive, isso era uma coisa que eu ia perguntar para vocês, assim, porque o cinema novo, quando a gente estuda ele, fala justamente sobre nessa estética da fome e tudo mais, e tem algumas pessoas, alguns críticos, que falam que o cinema novo, ele tinha essa questão né, ele denunciava a miséria e a opressão, mas tem algumas pessoas que falam um pouco sobre eles também ser um movimento que de alguma forma romantizava a pobreza ou o que ela propunha ali, né? E acabava não realmente propondo nada e tal, acabava meio que romantizando. Vocês concordam com isso? Vocês acham que tem esse aspecto assim? E vocês acham que de alguma forma isso se conecta com o Brasil de hoje? Assim, não tem como a gente descolar o cinema novo, qualquer movimento, seja um movimento político, um movimento cinematográfico, o que for, da realidade, né? Do Brasil, do Brasil que é daquele momento e do Brasil que é hoje, né? Então, sim, o cinema novo era um cinema filmado por diretores brancos, homens de classe média. Bom, isso não tem muito ponto de fugir. A gente vai ter uma diretora que é a Helena Solberg e vai parar nesse momento ali. A gente não vai encontrar diretores negros, suburbanos ou periféricos. Não vai existir. Mas isso é um retrato da época. Dizer que o cinema novo excluía essas pessoas, eu não concordo, porque o cinema era um fazer muito caro, era um fazer de difícil acesso,
Hoje em dia, a gente tem, tem outras maneiras de se fazer um filme, apesar desse... Talvez essa frase, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, fosse muito romântica, assim, né? Pô, que legal, pô, eu tenho uma ideia na cabeça, eu vou conseguir fazer um filme. Na materialidade não era tão simples, assim, né? Não era tão fácil, assim, não era tão barato, assim, não era tão acessível, assim. Então, eu entendo de onde veio essa crítica, que ela é válida, entendendo que existe um contexto para isso, né? Não era que o cinema, por iniciativa própria, excluía essas pessoas. Agora, sobre essa questão de romantizar a violência, eu não acredito que isso... Eu não penso em romantização. Existe uma retratação, e quando você retrata algo que você não vive, você coloca o seu filtro dentro daquela realidade. Eu acho que depois, a partir do Cidade de Deus, que teve um texto, eu vou perdoar, assim, não sei se vocês vão conseguir buscar depois o nome da autora, mas uma autora escreveu um texto sobre a chamada Cosmética da Fome. Uhum. Ela vai discutir exatamente isso, né? Como a partir de um certo momento passou a existir quase como se fosse um filtro para deixar a violência um pouco mais palatável. Ali eu concordo que existia essa romantização da violência, mas do que foi ali o cinema novo, e a partir dali outros eu vou falar cinema marginal, Dentro da Boca do Lixo e outros movimentos, até mesmo retomada do cinema brasileiro, eu não enxergo essa romantização. Existe um retrato dele, e a violência do cinema é sempre de uma forma estilizada, né? Porque você não vai mostrar alguém sendo ferido de verdade, então sempre vai existir uma dramatização da violência, mas eu não vejo de uma forma romantizada, de uma forma banalizada da violência. É uma forma de tratar a violência da maneira mais cruel possível, mas dentro do limite que a gente tá falando de uma arte, né? Uma arte que vai representar a violência, não mostrar a violência em si. Eu acho que é por aí também, concordo totalmente com o Fernando, porque você vai buscar essa estética brasileira de uma realidade violenta e onde a política não chega, onde a seca tá lá e ninguém faz nada e as pessoas só se apegam à fé e tal, mas isso era feito do olhar de quem não vivia aquilo. Então, gera essa sensação, né? Porque hoje a gente tem um outro tipo de debate sobre esse assunto. Então, eu acho que dizer que havia uma romantização da violência é mais ou menos como a gente olhar com o nosso olhar de hoje, sendo que naquele contexto e do olhar que eles tinham, aquela era a maneira de externar, e era uma ferramenta cara. Essa lógica, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, mas quem tem uma câmera na mão? Um tipo de socioeconômico que tinha mais poder aquisitivo. Então, essa câmera na mão e a ideia na cabeça vai partir desse olhar de quem podia levar esse olhar. E esse olhar era deles. Então, eram pessoas que queriam trazer uma estética nova, né, para a arte brasileira, e queriam fazer esse resgate, né, da identidade brasileira, né, partindo lá de suas origens ou de suas áreas mais periféricas, mas que não havia essa intenção de glamourizar a violência. Eu acho que havia muito mais ali uma coisa de você mostrar esteticamente o quanto era violento, seja o Estado, seja as forças de poder e tal, mas não necessariamente glamourizar. Não, peraí que eu vou criar aqui um melodrama, por exemplo, em cima da seca lá em Deus, o Diabo na Terra do Sol, sabe? Não tem a ver com isso, né? Quando você chega lá, você vai ver Glauber expõe ali um problema, que era a seca. Sim, a seca era um problema, e ele inclusive vai buscar criar uma ponte com aquilo que havia ocorrido no século XIX, né? Então a ponte dele que ele vai criar, nitidamente, é a Guerra de Canudos, é a questão messiânica, é como é que se diz, a questão da república perseguindo, não dá assistência nenhuma e vai somente lá para levar violência, não leva solução para ninguém. Mas isso é muito de uma perspectiva deles. Então, se a gente olhar esses filmes com um olhar de hoje, a gente vai realmente chegar a essa conclusão. Então, a gente precisa transportar o nosso olhar para aquele contexto e levar em consideração esses detalhes. Quem é que estava com a câmera na mão e com a ideia na cabeça? E isso tudo influencia na hora de você criar o produto. Eles estavam falando de coisas que eles sabiam que existia, que estudaram sobre o que era e foram falar sobre, mas sem a vivência. E isso naturalmente transparece na tela, mas eu não acho que, concordo totalmente com o Fernando, não tem nada a ver com você querer glamourizar a violência. Eu também acho que não tem nada a ver realmente. Inclusive porque tem uma questão, não sei se vocês concordam com isso, mas tem uma questão também de duração, né? Porque a gente, quando pensa no... Assim, eu entendo o cinema novo como esse movimento que ele propõe algumas coisas e isso meio que
que frutifica um pouquinho mais pra frente, inclusive, porque ele é relativamente um movimento curto, né? Ele dura ali 10, 12 anos e tal, mas não passa muito disso, né? Lógico, todos esses movimentos, eles são mais ou menos isso, né? O expressionismo alemão também vai ali de 10 a 12 anos, o neorrealismo italiano chega ali também mais ou menos a 10 anos, Nouvelle Vague também, então são movimentos que duram esse período e que servem muito para você adubar o solo, né, pra gente ver o que vem depois, assim, né, então eu acho que ele tem um pouco dessa função, assim, também, né, de provocar realmente, né. Não, e outros movimentos vão surgindo a partir disso, né, a partir do cinema novo surge, por exemplo, o cinema marginal, que é um cinema de invenção, né, os cinemas marginalistas até gostam muito desse termo cinema marginal, que às vezes pode dar uma conotação até um pouco pejorativa, mas o cinema de invenção, e é uma dissidência do próprio cinema novo, né, são diretores que viam que o cinema novo estava começando a se engessar demais, estava começando a se fechar dentro... E assim, todo o movimento cinematográfico de ruptura passa por esse momento onde você começa a questionar essa forma de engessar, porque o cinema, a arte em si, ela nunca vai ser engessada, né? Ela vai começar com uma ideia, essa ideia ela vai se modificando, porque as pessoas elas vão experimentando, elas vão testando, que pra mim é o mais bonito do cinema, né? A arte em geral é muito cinema. E aí quando começou a surgir essa ruptura, de início teve essa digamos, essa briga pública entre cinema novista, e o pessoal do cinema marginal, e o cinema marginal, ele era um cinema que ele tinha uma proposta parecida, mas talvez a forma de chegar dessa proposta era um pouco diferente, né? O cinema marginal, ele já não tinha tanta essa preocupação em intelectualizar a obra, né? Então, o cinema marginal, ele já tentava uma linguagem um pouco mais popular, então você já via que ele flertava um pouquinho mais com as chanchadas, né? Tanto que ele vai desembocar depois da Boca do Lixo, que vai desembocar no pornô chanchada, que é uma outra coisa, mas ele já começa a trazer um pouquinho mais, porque entende que faz parte da estética brasileira também as chanchadas, né? Então eles vão absorver um pouquinho mais isso, eles vão fazer filmes com mais experimentações, eles vão trazer essa linguagem um pouco mais quase que caseira, assim, né? Uma linguagem um pouco menos rebuscada, né? Eles não vão se preocupar tanto assim com a mise-en-scène, com a montagem, eles vão se preocupar muito mais com a mensagem e que essa mensagem chegue de forma clara para o público assistir. Então é muito legal isso, né? De pensar como o cinema novo, ele vai, não digo que ele vai se refinando, mas ele vai se transformando numa outra coisa, que vai se transformando numa outra coisa, e que vai desbocar no cinema que é hoje, né? O cinema que a gente vê nacional hoje bebe muito do cinema novo, não que seja igual, mas que de alguma forma, essa mudança do cinema novo foi chegando até o cinema atual, com todas essas referências, com essa estética nacional que faz o cinema brasileiro ser tão rico hoje, né? É isso, o que o Rafa falou aqui, é o lance da referência, né? O cinema novo, ele vira ali o pontapé inicial, vai ser o primeiro, sei lá, um boom de inquietação ali no cinema, e aí a gente vai tendo as coisas se desdobrando, o movimento acaba, por motivos que qualquer movimento acaba mesmo, mas só que o próprio país vai mudando, né? As necessidades vão mudando. A ditadura uma hora vai passar, a ditadura vai enfraquecer. Mesmo antes da ditadura acabar, o início dos anos 80, por exemplo, final dos anos 70 e dos anos 80, a gente já tem um enfraquecimento da ditadura, a gente tem outras necessidades, já tem outras buscas de artísticas, outras mensagens para passar. Então, tudo isso também entra nessa receita, né, nesse ingrediente. E aí, o que começa no cinema novo, ele vai se desdobrando e vai ganhando novas formas, vai tendo seus altos e baixos aí, né, no cinema brasileiro. Mas a influência do cinema novo, enquanto balizador do cinema brasileiro, ele continua lá. Então, em maior ou menor proporção, os diretores brasileiros vão sempre buscar nos diretores do cinema novo referências artísticas, referência narrativa, enfim, continua sendo essa referência. Aliás, Wesley, me ajuda a desenhar essa história final do cinema novo, assim, ver se é isso mesmo, porque o cinema novo, ele nasce ali nos anos 60, né, com, enfim, esse espírito revolucionário, crítico e tudo mais, e ele acabou passando por esse
processo de declínio, né, que a gente pode explicar ele por alguns passos. Eu acho que o primeiro é justamente a chegada da ditadura, que é em 64, que foi um golpe super duro, né, para o movimento, porque o cinema novo tinha uma postura política, contestadora, né, e muitos dos filmes ali acabavam justamente denunciando a desigualdade, a injustiça social e tudo mais, né? Aí o regime militar veio com uma censura rígida, e aí tem essa perseguição a artistas, né? Que começam a sofrer ali intervenções nos filmes, proibição e até o exílio, né? Por alguns cineastas, e isso já limitou muito a liberdade criativa e política, né, do movimento. Depois a gente tem um segundo momento, em segundo lugar ali, que é justamente o endurecimento da ditadura com o AI-5, né, o Ato Institucional número 5 de 68, que acaba ampliando ainda mais essa repressão cultural, a censura fica implacável e o cinema novo, que justamente buscava denunciar e provocar, viu as suas vozes cada vez mais silenciadas ou bastante amarradas ali, e aí muitos diretores passaram a adaptar suas obras para tentar driblar o regime, mas esse compromisso político forte ele acaba se perdendo, assim. E a gente tem também a pressão do mercado, porque tem o surgimento da Embrafilmes lá em 1970, né? Uma empresa estatal que passou a financiar um cinema diferente e tudo mais, voltado para o entretenimento de massa, e tinha temas mais moderados, menos críticos e tal. Isso afeta também o cinema novo, né? Na sua base original, já que o público e o governo buscavam um cinema mais comercial, nacionalista e tudo mais. E por fim, a saída ou a mudança, né, do foco de muitos dos principais cineastas do movimento, né, como Glauber, que foi para o exílio, e outros que migraram para alguns estilos diferentes ali. E aí faz com que o cinema novo, enquanto um movimento coletivo, engajado e tal, meio que se dissipa ali por volta do final dos anos 70. Você acha que é esse o caminho, mais ou menos? É muito por aí, é bem por aí, viu, Rafa? A Embrafilmes, quando ela surge, ela dá uma abertura muito grande de acesso a receitas para fazer cinema. Quando você aumenta essa receita, você aumenta o número de diretores e produtores que vão fazer cinema. Então, aquele cinema brasileiro que ficava muito debatido dentro daquela bolha, digamos assim, do cinema novo, ele vai ganhar uma nova geração de diretores, uma nova geração de artistas que vão vir para poder começar a fazer cinema. Não é que vai se despolitizar, ele vai continuar politizado, mas você vai ter essa ruptura com o movimento, ou seja, essa busca de ligação com um determinado movimento, o cinema novo, né? Isso não vai deixar de existir justamente por causa dessa multiplicidade de obras que vai ter. Então a gente vai ter uma grana considerável investida pela Embrafilmes no cinema brasileiro, e isso naturalmente ao longo dos anos 70 vai diluindo as ideias do cinema novo, né? Aquela coisa mais robusta, mais fechada, mais ideologicamente bem estruturada, ela vai se diluindo ao longo dos anos 70, e justamente por causa dessas novas ideias que vão surgindo por fruto do contexto, né? É o que eu falei, no final dos anos 70 a gente já começa a ter o início do fim da ditadura militar. Então, apesar dela acabar em 85, o final dos anos 70, a gente já vai ter ali em 79, a gente vai ter já um ressurgimento ali das liberações de manifestação política, né? A gente vai tendo, então, novas ideias que vão começando a surgir, e muitos artistas vão começar a pensar o mundo já, o futuro, né? Como é que vai ser o mundo pós-ditadura, né? Então vamos propor algo artisticamente mais diverso, vamos fazer um cinema mais diverso, e é aí que o cinema vai rompendo um pouco com o cinema novo, e ele vai ficando pelo caminho naquela concepção que ele foi criado lá no início dos anos 60 como uma militância, né? E é isso que vai acabar acontecendo. Então, todos esses elementos vão contribuir para que o cinema novo passe por essa mudança, né? Vai deixando de existir aos poucos, e o novo vem, né? Como o Belchior diria, o novo sempre vem.
e vai ocupando os espaços. Eu ia perguntar para vocês, pensando nisso, qual que é o maior legado do cinema novo para o cinema brasileiro atual, assim? Ele pavimentou o caminho para retomada ou para cineastas independentes de hoje em dia, assim? Com certeza. Eu acho que principalmente quando ele trouxe a questão da autoria e da estética para dentro dos filmes. Eu acho que até o momento a gente olhava muito para fora para fazer nosso cinema, e a partir do cinema novo a gente passou a olhar um pouco mais para dentro, né? Uhum. E essa coisa do cinema de autor, e aí é uma questão até não só brasileira, mas é uma questão mundial, mas o Brasil, ele se apropriou muito bem dessa coisa do cinema de autor. Lógico, tipo, tem que pensar no cinema de grande público, até comentou um pouquinho off sobre isso, né? Como o cinema de grande público, as pessoas não pensam muito em quem fez os filmes, né? É só um filme. No máximo, você vai ter é o filme da Globo Filmes, é um filme da Netflix, mas acho que o Brasil, ele tá começando a dar atenção aos atores, aos autores. Então, o Brasil, a gente consegue definir muito, muito claramente um filme através do seu autor. Acho que o grande legado para mim do cinema novo é isso, né? É que a gente pega um filme do Cary Elwes, às vezes num frame você percebe que é um filme dele. Juliana Rojas, sei lá, o Kleber Mendonça. No trailer você consegue perceber de quem é aquele filme. Eu acho que isso é muito rico pro nosso cinema, até porque a gente tá falando de um país com dimensões continentais, então ele tem muitos cinemas brasileiros dentro do Brasil. Eu acho que a grande coisa que o cinema novo trouxe pro Brasil, pro cinema brasileiro, é isso, né? É você conseguir olhar de forma regional como o nosso país é rico e como que nós podemos explorar essa riqueza, dentro, criando uma estética muito própria nossa, uma coisa que só o cinema brasileiro tem. Você vai procurar em qualquer cinema no mundo, você não vai encontrar o que o cinema brasileiro tem, porque é uma coisa que só a gente tem. Isso é muito rico e isso vem muito do que foi o cinema novo e posteriormente as suas modificações. Aliás, Wesley, se a gente fosse pensar no cinema novo hoje em dia, acontecendo agora, com smartphone, IA, como que esse cinema novo seria? Assim, os temas mudariam ou essa ideia da estética da fome, né, ainda faria algum tipo de sentido? Eu acho que mudaria. Eu acho que hoje o debate, eu diria até que em certo ponto ele piorou, sabe? Porque essa coisa por exemplo, da sociedade de opinião, né? Assim, ninguém pensa muito nas coisas. As pessoas têm muita opinião, mas não se informam muito. Então, hoje em dia, as pessoas elas são muito mais fechadas em bolhas, né? São muito fechadas ao diferente. Então, para que um cinema novo surgisse hoje, ele fosse taxado de um movimento ideológico que, sei lá, quer sugar os jovens para o mal, seria muito grande. E aí a gente teria esse conservadorismo, né, social que a gente tem hoje atuando para poder deslegitimar um cinema novo. Por mais que ele viesse e trouxesse a estética, né, revolucionasse a estética, revolucionasse o cinema, trouxesse uma ideia bem elaborada, bem construída, eu não sei se ele teria essa ruptura, sabe? Essa força para romper com algumas amarras que esse mundo digital trazem, né? O mundo digital, ele trouxe a liberdade, mas ele traz também algumas amarras que o mundo entrou e que tem sido difícil de sair. Então, eu acredito que se surgisse um cinema novo hoje, ele talvez tivesse um reconhecimento e etc., mas também teria, talvez, até mais opositores do que teve lá no início dos anos 60, antes da ditadura. Provavelmente ele teria mais gente para poder falar, né? De tentar esvaziar as ideias do cinema novo. Acho que a palavra é essa. Hoje em dia você tenta esvaziar o outro para poder deslegitimar. Seria trabalhoso, seria muito bom, seria muito trabalhoso.
Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas pra você durante a semana, né? Pra você fazer coisas diferentes. Acho que depois de um papo como esse, que a gente para pra pensar em movimento, em cultura, né? E tudo mais, acho que agora é aquele momento pra dar uma relaxada mesmo. Então, Fer, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Cara, eu não sei se vai relaxar tanto assim, ou se vai deixar a pessoa mais deprimida da vida. Uhum. Eu acho que relaxa assim. Eu não sei, cara, eu tô assim, encantado com o álbum novo do Bacchus do Blues, que é um álbum chamado Rasos. O Bacchus, não sei se vocês conhecem, um rapper. O Ed me corrija se estiver errado, mas eu não sei se ele é de Salvador. É de Salvador. Eu sei que ele é da Bahia. Ele é de Salvador. Salvador. Então, ainda bem que eu não dei informação errada. É um rapper alteropolitano. Ele é um rapper muito experimental. Ele vai beber muito, e aí eu vou criar um recorte assim. Ele bebe muito da estética do Kanye West, mas não das temáticas, né? Mas da estética do Kanye West. Esse rapper que é um rapper mais quebrado, com elementos do jazz, é uma coisa muito mais experimental. E aqui, nesse último álbum dele, foi lançado faz poucos dias, ele tira um pouquinho o pé do experimentalismo, ele faz uma coisa que tem muitos elementos de jazz, acho que talvez seja o álbum mais jazzístico do Baco, mas eu vi ele falando que ele basicamente ele expôs tudo aquilo que ele trata em terapia. Então, o Baco como um homem preto, um homem que, dentro do rap, ele foi muito escanteado, né? Por ser um rapper que não faz parte do eixo Sul-São Paulo, Rio-São Paulo, o Minas também, né? Que tem o Sudeste em geral, né? Então, ele tem todos esses questionamentos de ser uma pessoa preta, de ser uma pessoa que, na sua adolescência, na juventude, era tido como um cara feio, era tido como um cara gordo, como um cara preto, como um cara que não ia conseguir ter o que ele queria, um cara que tem um timbre de voz diferente, é um cara que propunha um flow que era diferente daquilo que é comercialmente entendido como rap no Brasil. Então ele vai trazendo todos esses questionamentos, questão com imagem, questão com a estética, questão com a fama, com o sucesso, com a mudança de visual dele. Então ele vai trazer todos esses questionamentos para um álbum e vai questionar ele não propõe respostas, ele propõe perguntas. Eu falo que talvez não seja um álbum tão relaxante que você vai ouvir e falar, caramba, cara, não tinha pensado desse jeito. E assim, é um álbum muito provocador. Isso que eu acho que ele tem essa conversa com o cinema novo, no sentido de que, apesar de ele não propor uma ruptura, mas ele propõe um questionamento sobre nossa própria identidade, sobre religião, sobre autoimagem, sobre o que é você cuidar da sua imagem, o que é você ser uma pessoa arrogante, por que algumas pessoas têm o direito de mostrar o seu corpo, a sua beleza, e é tido como alguém bonito, e o Baco recebe muita crítica, dizendo que ele é um cara biscoiteiro. Então, cara, vários questionamentos, e esse álbum eu tô simplesmente viciado, assim, eu ouço ele sem parar, porque ele é inacreditavelmente bom, porém é preciso entender que ele é um álbum diferente, assim, você não vai ouvir Baco achando que você vai estar ouvindo um rap, tipo, por exemplo, o Emicida. É uma outra linguagem, é uma outra estética. Sim. Então, quem for ouvir vai entendendo isso, vai de coração, de ouvido aberto, para entender uma outra estética, uma outra forma de se escrever um rap, né? Uma outra linguagem. É legal você ter falado isso, Fer, porque eu tô muito curioso pro álbum do Emicida o Racional, que ele vai lançar, né? Racional VL2 aí, que ele vai lançar. Você chegou a ver o EP? O EP não, a mixtape? Não vi, ainda não vi. Ele lançou, já tá lançado, já são 4, 5 músicas que ele já lançou. Depois te mando no WhatsApp. E, cara, tá ficando incrível, bicho. Tá ficando incrível. Então, eu tô muito Mas assim, curioso, é um outro registro. Cara. Isso, é um outro registro. Esse registro do Emicida, pelo menos pelas mixtapes que ele lançou, ele vai seguir aquilo que ele já fazia no começo da carreira dele, né? Sim, então, sim. Não vai ser uma ruptura, mas vai ser uma homenagem, né? E eu acho que dificilmente você vai homenagear alguém de uma forma optativa. Mas é um resgate desse Emicida mais combativo, rimas mais afiadas. Sim. Mas vai ser bacana. Mas o Baco, ele é um outro registro. Ele vai num caminho bem diferente,
de início você pode estranhar um pouquinho, porque ele foge do convencional. Dá uma chance, cara. Ouve 2, 3 vezes, você vai entender ali a estética que ele tá propondo. É muito bacana, é muito bom. Eu fiquei muito curioso também com esse do Baco por conta dessa ideia aí, né? Que ele mesmo, né, falou que é um convite pra terapia esse álbum dele. É muito, cara, é muito doido. É muito doido, é muito doido. Que legal. É um álbum que dificilmente você vai curtir de início. Você vai ouvir uma vez, vai falar, não sei. Mas, cara, é um álbum, você curtiu, são 40 minutos, cara, bota pra ouvir e vai. Deixa, se entrega, porque em algum momento vai bater. Boa. Vai bater. Muito bom. Tá aí, então, dica do Fer. Lembrando vocês, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então não pegou alguma coisa, vai estar lá o nome, né, o nome do álbum e tal, só você clicar, você já vai ser direcionado aí, e super simples. Wesley, você, o que você trouxe de bom pra gente? Estamos com caneta postos aqui, porque quando tem estreia no podcast, a gente sempre bota essa pressão na pessoa. Ai, meu Deus, tô nervoso. Ó, eu tenho, na verdade, 2 dicas. Aproveitar o momento, né? Já que só se fala em Wagner Moura no momento da gravação desse podcast. Boa. E eu vou indicar o filme dele, o Marighella, filme de 2019, dirigido por ele, protagonizado por Seu Jorge, que conta a história do guerrilheiro Carlos Marighella, soteropolitano, que lutou na guerrilha, né, contra a ditadura. Então o filme vai abordar justamente aquele momento em que a gente tem o agravamento da ditadura militar, como essa esquerda armada vai atuar. Eu acho um ótimo filme de estreia do Wagner Moura. É uma estreia dele como diretor fantástico. Eu gosto muito da cena de abertura, uma cena que é muito, muito, muito bem dirigida. E o filme, ele entra um pouco, né, para quem se interessar por ditadura militar, né? O Brasil produz muita coisa, mas eu não sei se o pessoal se dá conta que esses filmes dialogam e às vezes estão ali ocorrendo em momentos quase próximos. Então, Marighella dialoga ali com Ainda Estou Aqui, com o que é esse companheiro, né? Aquele momento ali de 68 a 70, esses filmes é como se fosse ali tivesse ali um multiverso da ditadura brasileira acontecendo. Então, o Marighella, ele dialoga com esses outros filmes. Então, para quem quiser, através da arte, aí, saber um pouco mais, ver histórias da ditadura militar, eu acho o Marighella um bom filme para poder, né, começar e se inteirar mais do assunto, e até mesmo pesquisar mais sobre. Então, eu acho um bom filme de estreia do Wagner Moura. E eu acho que faz uma conexão, inclusive, com o que a gente está falando, né, Wesley? Porque a gente falou tanto, né, de cinema novo, dessa ideia de revolução e tudo mais e tal, e a gente tem uma conexão, né, indireta, lógico, do Carlos Marighella com o cinema novo, principalmente nesse contexto político e cultural da época aí, porque o Marighella foi um importante militante revolucionário, né, uma figura-chave ali de resistência armada, né, contra a ditadura militar brasileira, e ele começa em 64 justamente durante esse auge do cinema novo, né? Exato. Então, assim, ele tem esse diálogo e é bom a gente ter olhares diferentes sobre o mesmo momento histórico, né? Quando a gente falou lá no cinema novo, e os anos 60 ele é muito turbulento, né, no Brasil, a década de 60 ela é turbulenta, ela tem vários ingredientes. Então, quando você começa a pegar filmes que dialogam entre si das mais diferentes formas, você pega, sei lá, o Agente Secreto, que conta uma história de ditadura ocorrida numa história que não tem ligação direta assim, com a ditadura, não é uma história baseada numa história real, mas ao mesmo tempo mostra a atmosfera daquele ponto, porque tem muito disso, né, quando a gente fala de ditadura. Ali havia uma atmosfera onde você pode ter diferentes olhares e diferentes realidades sobre a ditadura militar. Então, filmes, obras cinematográficas sobre diferentes pontos de vista, elas ajudam bastante a entender, né? E quanto mais o Brasil revisitar isso, menor é o risco de você cometer certos erros no futuro. Visitar as obras sobre ditadura militar para poder buscar entender é importante. E eu queria dizer só uma curiosidade sobre o Marighella, que aqui em Salvador a gente tinha um colégio chamado Emílio Garrastazu Médici, um colégio estadual, que levava o nome do presidente ditador. E há cerca de 10 anos atrás o colégio mudou de nome, ele deixou de ser Emílio Garrastazu Médici para virar Carlos Marighella. Então é uma ressignificação histórica importante que só vem porque a gente tem certos pensamentos e certos debates e reflete sobre isso constantemente. É importante. Boa. Bom, a outra dica que eu tenho para dar
é um filme, eu preciso já dizer que eu sou muito apreciador do cinema dos anos 90 e eu acho o cinema dos anos 90 injustiçado. Então, todo mundo fala do cinema de 99, mas ninguém fala dos anos 90 como fala dos anos 80, dos anos 70, dos anos 2000. Os anos 90 foi falar, todo mundo fala do cinema de 99, mas ninguém fala do restante dos anos 90. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou indicar um filme dos anos 90, um filme de 99, que não é citado naquela lista de 99, né? Você tem todos aqueles filmes lá, Matrix, Beleza Americana, e tudo mais. Então, o filme é O Suspeito da Rua Arlington, certo? É um filme dirigido pelo Mark Pellington, e ele é um suspense. Na história, a gente tem um professor de história, né? Coincidentemente, né? Não me conectei logo com o filme, e que ele é interpretado pelo Jeff Bridges, e o plot do filme é basicamente, ele dá socorro ao filho do vizinho dele, que é interpretado pelo Tim Robbins, e ele leva esse filho do vizinho dele lá, dá o socorro, e ele acaba prestando atenção nesse vizinho dele, digamos assim. E aí o vizinho dele aparece e tal, ele vai na casa do vizinho, e o vizinho conta uma história a ele que não se encaixa muito bem com a verdade. E aí ele começa a ficar curioso, obcecado por esse vizinho e começa a querer saber qual é da história desse vizinho. E aí a história vai crescendo, ele vai descobrindo quem é esse vizinho dele e as coisas chegam a alguns extremos. E eu gosto muito desse filme não só pelo suspense, mas também pelo final dele. Ele tem um final meio inesperado, digamos assim, diferente do que a gente está acostumado. Mas traz aquela estética dos anos 90, a história se passa em Washington, e aí você tem aquela coisa de você filmar bastante a cidade, né? Os filmes dos anos 90 tinham muito isso, de mostrar planos abertos das cidades e tudo. Então ele tem uma estética bem anos 90 e uma história muito bem amarrada, muito bem construída e que te prende ali do começo até o final. É um filmaço. Muito bom mesmo. Muito bom, tá aí, ótimo. Eu não lembro desse filme, já coloquei o que eu vi que tem ele no Prime aqui, já coloquei ele pra eu ver. Eu assisti ele no Prime tem um ano mais ou menos, faz um ano. Fiquei legal. Pegado nele demais. Não, muito bom, muito bom. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe uma conta no Instagram que eu tenho acompanhado. Eu de vez em quando tô assistindo algumas coisas no Instagram, principalmente quando são vídeos assim, que às vezes as pessoas não falam nada e daí começam a fazer alguma coisa artesanal ali, mando pro Fer, porque, cara, eu acho uma delícia. Muito bom. Aquilo. É muito bom, cara. Eu muito acho bom. Relaxante, sabe? Você fica preso ali pra ver o que a pessoa vai aprontar e tal. Mas enfim, não é isso, mas eu gosto muito do estilo dos vídeos que ele faz, que é do Danilo Carneiro, que é um cara que faz receitas culinárias. E as receitas dele sempre começam com ele perguntando pra esposa: meu amor, o que você quer almoçar hoje? E ela fala: eu quero tal coisa. Aí ele vai até o supermercado, compra as coisas lá e faz a receita que a esposa dele tá pedindo. Assim, eu acho super didático. Ele não é do tipo que fica ali: vou colocar um pouco de cebola agora, e coloca a cebola. Vou colocar o foco não é a receita. Ele coloca, tem muito mais um trabalho de edição, assim, sabe? Uma coisa de som, ele colocando as coisas em cima da mesa, fritando, mexendo e tal. Depois que ele faz, que ele fala, aqui dentro eu coloquei cebola, alho, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal, e pronto, sabe? Não precisou ficar falando. Eu gosto desse estilo, eu acho muito mais palpável, né? Muito mais dia a dia, assim. E eu tenho visto as receitas dele assim com esse entusiasmo. E esses dias eu me peguei vendo uma receita dele e falei: caraca, eu tenho tudo em casa. Aí me deu uma empolgação, eu levantei, fui lá e fiz a receita. E ficou ótimo. É o que importa. É o que importa, pois é. Mas foi assim, uma coisa única, porque eu vi, né, ele fazendo e lembrei que eu tinha tudo. Mas, enfim, é pra quem gosta, né, de receitas, quem gosta desse tipo de coisa, tá aí o canal do Danilo Carneiro. É muito bom lá dentro do Instagram, fica a dica aí.
chegando no final desse podcast, então, podcast Cinemação 628, batemos esse papo sensacional aqui sobre cinema novo. Acho que a gente está fazendo uma coleção primorosa aqui dentro do Cinemação, porque você já pode selecionar, tipo, expressionismo alemão, novela vague e tal, sabe? Ir para esses... tudo isso e já ver um pouco da história do cinema aqui, fora, né, ouvir também os episódios em que a gente falou, né, sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, o Pagador de Promessas também tem episódio aqui, enfim, tem muita coisa que dá para complementar esse podcast. Agora, para complementar ainda mais, eu acho que vocês têm que acompanhar os nossos convidados aqui, que foram eles que enriqueceram essa conversa aqui, esse papo sobre cinema novo. Então eu só tenho que agradecer. Fer, muito obrigado pela sua presença, esse sendo o antepenúltimo, né, episódio do ano. Então eu tenho que agradecer você pelo ano, Fer, por você ter vindo aqui, ajudado com entrevista e tudo mais, e dizer que 2026 tem mais Fernando aqui no Cinemação e tudo mais. E muito obrigado, Fer, e deixa também meios de contato aí para quem quiser te ouvir, ler, enfim, acompanhar você aí. Cara, primeiro, obrigado mais uma vez por chamar para participar, tô sempre disposto, né? E assim, esse papo de cinema novo, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho, vou dar três indicações. Eu tenho um vídeo no YouTube que é chamado Cinema Marginal e a Boca do Lixo, onde eu falo sobre esse finalzinho de cinema novo, né, essa transição do cinema novo, essa ruptura do cinema novo pro cinema marginal caindo na boca do lixo. É um vídeo que particularmente eu gosto muito, porque acho que foi um dos vídeos que mais me deu trabalho e que eu mais gostei do resultado de pesquisa do vídeo, várias referências ali que vão, ficou um vídeo bem sucinto, não tem nem 12 minutos de vídeo, mas é um vídeo bem completinho falando sobre isso. Quem tiver paciência e quiser ouvir um debate um pouco mais longo sobre o cinema novo, mas focado só na obra do Glauber Rocha, eu tenho um podcast junto com o Leandro, Marina e o Pedro, que a gente fala sobre cineastas do mundo inteiro e todas as gerações. A gente tem um episódio só falando sobre os filmes do Glauber Rocha, então quem quiser se aventurar, são 3 horas de debate sobre o cinema do Glauber. É muito bom. E quem quiser se estender um pouquinho mais ainda sobre esse tema, mas aí focado no cinema marginal, a gente tem um programa inteiro, 2 programas. Um sobre o Rogério Granzella, vale muito a pena vocês ouvirem para entender o que foi essa ruptura e a chegada do cinema marginal. E um que é um programa que eu tenho com muito carinho, talvez o programa que eu mais tenho carinho no podcast Plano Sequência, que é o nosso podcast, que é o podcast sobre o Carlos Rauschenbach. E aí o negócio fica pesado. Aí a gente tá falando da elite. Só ouça o programa e assistam os filmes do Rauschenbach, que vocês vão entender o que significa a boca do lixo e a pura chanchada e como que isso é importante. A gente não deve nunca renegar o que foi esse cinema pra gente. É isso. Fica o convite aí. Muito obrigado mais uma vez, Fer, por esse ano. E é isso. E também tenho que agradecer aqui o Wesley, que no apagar das luzes de 2026 conseguimos trazer o Wesley aqui. E Wesley, eu espero contar contigo aí em 2026 também pra gente falar mais sobre história, mais sobre cinema. Foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por doar seu tempo aqui com a gente, compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, com o público, e também deixa aí meios de contato, como que as pessoas te acompanham aí, Wesley. Rafa, eu que agradeço o convite, né, a confiança também para participar aqui do Cinemação. Sou ouvinte, assíduo, né, também, acompanho sempre os debates do podcast e estou à disposição, né? Precisando ou querendo, só mandar mensagem aí que a gente chega junto. Boa. E minhas redes, eu sou totalmente low profile, deixa eu ver aqui, vamos lá. Meu Instagram é @Wesley_Fernandes1899 e o X, né, ou Twitter, né? Prefiro chamar de Twitter ainda. É o @Wesley_1899 também. E assim, precisando, tô aí, foi um prazerzaço conversar com vocês hoje, assim, conversa muito boa, e precisando, só falar, tá bom? Maravilha, é isso, muito obrigado.
É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, ó, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Arinelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. E é isso, o podcast Cinemação 628 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.